Bom dia, Dante. Obrigada pela presença de vocês. Lucas 12, 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Novamente, assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. E minha pergunta é, você é uma pessoa rica para com Deus? Porque às vezes nós não somos, aos olhos das pessoas, dos nossos iguais, nós não somos ricos, nós somos pobres. Aos olhos dos outros nós temos uma condição financeira muito aquém de muitos outros, né? Mas aos olhos de Deus, a minha pergunta para você hoje, como é que é ser rico aos olhos de Deus? Sabe, lá em João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele, para morrer, né, em nosso lugar, né, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então, não existe nenhuma outra forma de sermos ricos em Deus do que repartirmos o que temos recebido com o outro, do que repartirmos a abundância que Ele tem derramado na nossa vida. Só que, muitas vezes, a gente não consegue enxergar a abundância de Deus na nossa vida. Você fala, olha, Fernanda, você vai me desculpar, mas a abundância é um negócio que tá longe de acontecer na minha vida. A abundância é algo que eu acho que crente nem devia pregar muito, porque parece que a gente sofre mais escassez do que abundância. É porque o tipo de abundância que você tem buscado é só dinheiro. É só dinheiro. E o que Deus quer derramar no mundo é salvação, é resgate da alma. E isso dinheiro nenhum pode pagar. É resgate da alma, da profunda tristeza, da profunda falta de paz, da profunda condenação de si e dos outros eterna. É essa a riqueza. Porque você pode ter muito dinheiro, mas você ter escassez de vida plena, de uma vida onde você está saciado, de paz, de alegria, de domínio próprio, de equilíbrio, de estabilidade nas suas emoções. Tem pessoas que são herdeiras, né? Herdam muitas riquezas, já nasceram em berço de ouro, mas isso diante de Deus não quer dizer nada. A pessoa, nenhum centavo dessa herança pode saciar a sede da alma dessa pessoa. Tem gente que fica rico do dia para noite. São os emergentes, né? Que conseguem conquistar riquezas. Mas nenhum centavo pode preencher a dor da alma de alguém. Nenhum centavo, nenhum real pode fazer você superar seus traumas e ser curado. Fala assim, é só pagar terapia. Se terapia é importante, terapia ajuda, mas se a terapia fosse suficiente, as pessoas não precisariam ficar 10 anos numa terapia. Quantas pessoas que fazem terapias há 10, 15, 20 anos, tem gente que faz até mais de uma vez por semana, ainda está preso nas suas dores. E se consegue se libertar de uma, vem outra e fica ali preso. E Deus pode libertar a mim e a você num relacionamento com Ele, numa conversa com Ele, numa oração com Ele. E detalhe, se existir algo na sua vida que você não foi curado, que você não recebeu, você recebe uma paz que excede o entendimento, uma plenitude, um conforto na sua alma que excede o entendimento. As pessoas olham para a sua vida e falam, como que essa pessoa consegue estar bem passando por isso? Eu só conseguiria estar bem se eu tivesse livre disso, mas fulano tem isso e continua por causa da presença santa de Deus, curado ou não, rico ou pobre, diante das pessoas, diante da visão dos outros, a plenitude do Espírito Santo aquieta a minha alma e faz com que eu reparta o que eu tenho em abundância. E aqui está dizendo assim que assim acontece quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que esse texto está dizendo? Acontece o quê?
Jesus estava contando a parábola de um homem e diz assim: as terras de um certo homem rico produziam em abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Aí ele pensou: já sei, vou derrubar os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe, diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: louco, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourados para você, que você entesourou para você, para quem ficará? Para quem ficarão? Aí diz o versículo que eu li hoje: assim também, isso também acontece com quem pouca riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu não sei qual é o nível de abundância que você tem. Cada um tem que saber da sua abundância. Esse homem, ele não tinha, nada o satisfazia. Ele não tinha alegria e nem satisfação e nem paz com as coisas que ele tinha. Ele sempre olhava e via escassez. E ele já tinha celeiros. Ele já tinha estoque. Quem via de fora, ele era rico para com as pessoas. As pessoas olhavam e viam tanto que ele tinha riquezas. Mas ele falou: eu preciso ter mais. Eu vou derrubar esses que eu tenho e vou fazer maiores celeiros e vou colocar mais. Se eu encher mais celeiros, novos celeiros, tiver mais, aí eu vou ficar satisfeito. Vou falar: agora eu posso morrer, posso me divertir, porque... Aí Deus falou: louco, o que você tem, para quem que você vai deixar? Sabe, às vezes as pessoas falam assim: crente não pode pensar em abundância, é falar em abundância, porque a vida do crente é luta. Esse negócio de pregar abundância é pecado. É porque o tipo de abundância que eu e você, às vezes, nós entendemos que é abundância, é uma abundância de dinheiro. E realmente, dinheiro, muito dinheiro, abundância traz abundância. Mas se fosse suficiente, tantas pessoas não tiravam suas vidas, mesmo tendo dinheiro. A abundância que Deus quer dar para mim e para você é a abundância de algo incorruptível. É algo que o fogo não pode queimar. É algo tão precioso, que ninguém pode te roubar. Ladrão não pode te roubar, ninguém pode tirar de você, o fogo não pode consumir, que é a presença dele. Se você não tem enxergado a abundância de Deus na sua vida, eu sinto muito informar para você, porque Deus tem abundância para você, para derramar sobre você. E se você não tem enxergado a abundância na sua vida, você está longe. Você não está tendo um relacionamento com Deus. Aí você fala assim: Fernanda, tem gente que realmente não busca a Deus. Mas se você está sentindo tanta falta de coisa na sua vida, se você está sentindo a escassez batendo na sua porta, fala assim: tanta coisa que eu preciso e eu não tenho. Eu queria fazer isso, mas olha só, fulano tem isso, fulano tem aquilo, o outro tem aquilo, eu não tenho nada. Você não consegue enxergar a abundância de Deus na sua vida porque o seu relacionamento com Deus está quebrado. Precisa ser restaurado. Eu não tenho como falar de abundância e escassez sem lembrar da minha mãe. A minha mãe era alguém que trabalhou muito e conseguiu a aposentadoria muito tarde. E ela sempre trabalhou desde criança. Ela trabalhava em fazendas, em sítios, trabalhava. E ela conseguiu a aposentadoria já muito tempo depois que conseguiu, né? E ela sonhava com essa aposentadoria. E se você falasse pra minha mãe: por que você sonha com essa aposentadoria? Por que você quer? Ela fala: que eu quero ajudar mais pessoas. Tinha gente que apelidava a minha casa de hotel dos pobres. Porque minha mãe sempre tinha uma roupa para dar, uma comida para dar, uma palavra para dar. Uma pessoa não chegava triste perto da minha mãe e saía do mesmo jeito. Porque ela contagiava com uma palavra, sempre com uma palavra de cura, uma palavra de bênção. E ela não era uma pessoa rica. E se você contasse a aposentadoria dela com o tanto de remédio que ela tomava, não fechava a conta. Com o tanto de gente que ela abençoava com um pouquinho que ela tinha de dinheiro. Não fechava a conta. Ela
ela bancava os remédios com aquela aposentadoria, porque é assim, né? A pessoa demora a aposentar e quando aposenta para pagar remédio. Mas é incrível como você vê, olhava para minha mãe e via abundância nela. Mas ela tinha uma conexão e um relacionamento com Deus. Não chegava um pobre lá em casa, necessitado de alguma coisa material, que não saísse com aquilo. Meu pai era assim mais seguro, a gente fala mais seguro, mais mão fechada. Ele não sabe, mas o tanto de gente que ele abençoou sem saber. Porque minha mãe era assim, tipo, uma aberta, né? Mas o que eu quero trazer pra vocês é que quando você tem um relacionamento com Deus, de perto, você não é alguém que fica só olhando a falta. Tá me faltando isso, você vai olhar pra você e ter abundância. Se você não tem, se você tá passando por algo difícil na sua vida, compartilhe sua fé. Você tem muita coisa dentro da sua fé para repartir com as pessoas, para dar para as pessoas. Lá em Mateus 6,33 fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vai ser acrescentado. É uma promessa. É uma promessa. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, ao invés de reclamar em primeiro lugar, de surtar em primeiro lugar, se você buscar Ele em primeiro lugar, o que você está precisando? É uma promessa. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, o que você estiver precisando vai ser acrescentado. João 10,10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Você não tem vivido a abundância, não tem sido alguém abundante, porque seu relacionamento com Deus está quebrado. Precisa ser restaurada essa ligação aí, essa conexão com o seu Deus. Efésios 3,20 fala que aquele que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede e pensa. 2 Pedro 1:2 fala, graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A graça e a paz, ela só vai ser multiplicada na sua vida pelo pleno conhecimento. Quanto mais você conhecer de Deus, mais e de Jesus Cristo, mais a graça e a paz ela é aumentada na sua vida. O problema é que a gente acha que a graça de Deus é só para perdoar pecados. Sim, a graça de Deus perdoa pecados. Por causa da graça dele que eu e você somos salvos. Mas a graça dele é muito mais que isso. A graça dele, o salmista Davi falava, a tua graça é melhor do que a vida. E eu não consigo parar de te louvar porque a tua graça é melhor que a vida. Davi tinha uma conexão tão de perto com Deus, que ele falava, não preciso de mais nada, se eu tiver tua graça comigo, a minha vida é plena, a minha vida é satisfeita. E 2 Pedro 1:2 fala que a graça e a paz ela é multiplicada pelo pleno conhecimento. Então, quanto mais você conhece de Deus e da pessoa de Jesus e do Espírito Santo, a graça e a paz ela é abundante na sua vida. Hoje aparece um carocinho aqui, ó. O que você faz? Você corre pro médico? Não, você não corre pro médico. Você pode até ir no médico, mas a primeira coisa você vai lá no Google. Você digita o Google lá. Ontem mesmo eu tava aqui com a pálpebra de baixo pulando. O que eu fiz? Primeira coisa, eu falei, o que é, lá no Google, o que é a pálpebra do lado de baixo inferior pulando? Tem lá. E nós corremos para o Google para tirar as dúvidas e nós não corremos para a presença. E tá faltando graça na sua vida, tá faltando paz na sua vida, tá faltando abundância na sua vida. Porque a sua conexão, a sua busca por Deus, você busca mais pelo Google, até você falar, tô angustiado, tô sufocado, o que tá querendo dizer isso? Em vez de você ir para a Bíblia, você vai, digita Google, no Google. Falta de angústia, aperta no peito, arroxo no peito, o que é? Vai lá no Google. E o Google te... Se você for para a presença, você vai sentir a mão de Deus multiplicando a graça e multiplicando a paz dele dentro de você e arrancando de você o que te sufoca. E não tem dinheiro no mundo, não tem bebida, não tem festa, não tem que faça isso por você sem ser a graça e a misericórdia de Deus. Lá em Filipenses 4, de 12 a 13, Paulo fala, eu aprendi o segredo para viver. Sabe?
Paulo, depois que ele se converteu, ele passou a viver de ofertas dos lugares. Mas antes ele tinha o suficiente para viver. Ele tinha riquezas. Ele pertencia ao alto escalão. Né? E ele sabia o que era ser rico, sabia o que era ser abastado. Mas quando ele estava naquele nível, ele não tinha a graça e a paz com ele, em abundância. E ele falou, eu aprendi o segredo. O segredo para viver é confiar naquele que pode todas as coisas por mim. E aí você pega esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Você pensa, aí você já pensa naquilo que é bem possível para você e você fala assim, eu vou conseguir, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que entender que mesmo que você não conseguir, se é uma cura que você busca, mesmo que você não consiga essa cura, aquele que tudo pode te fortalecerá para você passar por esse vale. Mas às vezes a gente confia num evangelho onde a gente vai receber tudo que a gente quer, não que a gente precisa. Que a sua alma às vezes está querendo a cura, você está querendo a cura, mas a sua alma não está precisando que você seja curado fisicamente. A sua alma está precisando que você tenha uma paz e uma graça derramada de Deus na sua vida que você ainda não experimentou. E isso tanto faz você ser curado como não. Se você não tiver um relacionamento com Deus, essa graça e a paz você nunca vai experimentar. Porque não é a cura. Não é o carro que você busca, não é o apartamento que você quer, não é a casa que você quer morar, não é o marido, a esposa que você busca, não é o filho que você quer, que vai dar essa graça e essa paz que você precisa. A graça e a paz que você precisa está em Cristo Jesus, está num relacionamento com Ele. Ou seja, quando você buscar em primeiro lugar, vai ser acrescentado o que a sua alma busca. E sua alma estando saciada, o que acontece? Tanto faz. Tanto faz. Se o casamento que você busca não acontecer, se o filho que você busca não chegar, se a cura que você quer não chegar, isso não vai tirar a vida plena e abundante que Deus quer que você viva. E assim, lá em 2 Coríntios, fala assim, vocês serão enriquecidos para enriquecer. 2 Coríntios 9, de 8 a 11, fala assim, Deus é poderoso para fazer com que a graça seja acrescentada na vida de vocês em todo o tempo. E dará a vocês tudo o que é necessário para vocês transbordarem toda boa obra. E vocês serão enriquecidos para enriquecer pessoas. E a generosidade que vocês tiver enriquecendo pessoas é a atitude que Deus espera de mim e de você, de gratidão. Tem um versículo que fala assim, fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas petições com ações de graça. Então você chega diante de Deus, coloca o que você está precisando, pede, descansa e tenha atitudes, ações de graça. Que às vezes o que a gente faz? A gente chega diante de Deus e pede o tempo todo pedindo. Mas a gente não tem nenhuma atitude de ação, a gente não tem nenhuma atitude de graça com relação ao outro. E tudo que você já recebeu de Deus, você pode repartir. Se você não repartir a sua fé, se você não compartilhar a sua fé, se você não compartilhar as coisas, você vai estar acumulando riquezas como esse homem insensato e tolo. Ele não dividia a riqueza dele, ele não distribuía a riqueza dele. E quando ele morreu, tudo que ele tinha de bom ficou com ele. Ele não distribuiu para ninguém. E às vezes você não consegue enxergar a graça e a paz sendo abundante na sua vida porque você não reparte o que você tem com ninguém. Você só fica esperando receber mais alegria, mais paz de Deus, mas você não reparte o que você já tem. Você está querendo destruir o que você tem para poder ver se cabe mais. E você precisa repartir o que você tem.
tem muita riqueza que Deus já distribuiu em você, que você não conseguiu enxergar, porque você sempre está querendo mais e mais e mais. Você está querendo mais e não para de pedir para Deus, porque você não pede e, consequentemente, você não tem atitudes de ação de graça. Então, se você tem algum pedido para Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre o seu coração. Lembre-se que você tem que colocar os seus pedidos mesmos para Deus, porque Ele sabe. Ele que tem graça para derramar sobre você o tempo todo, em todo lugar que você precisa. Mas tenha atitudes de ação de graça. Aqui em 2 Coríntios 9:18 fala assim, vocês serão enriquecidos para enriquecer. Acho que é lá em 1 Coríntios 4:7 fala assim que Ele nos abençoa em todas as nossas tribulações para que nos consola, né? Em todas as nossas tribulações para que nós consolemos os outros. Em qualquer tribulação que eles estejam passando. Olha para a sua vida. Deus já derramou em você a abundância de riqueza que você tem que repartir. Você precisa parar de ficar só suplicando sem ações de graça. Só pedindo e buscando sem atitude de ação de graça. Quais são as suas atitudes de graça? Aqui está dizendo que em 2 Coríntios 9, de 8 a 11, está dizendo o que nós devemos fazer. Você precisa repartir. Você precisa enriquecer as pessoas com o que você tem sido enriquecido. Porque essa generosidade de vocês resultarão em gratidão a Deus. Essa é a atitude de gratidão a Deus que Deus espera de mim e de você. Ele não para de trabalhar, Ele não para de fazer. E ao invés de ficar olhando para as mãos de Deus, esperando mais, olhe por tudo que Ele já fez e retribui e distribui o que Ele já fez na sua vida. Lucas 12:15. Cuidado com a ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aquele homem tolo que não percebeu tanto que ele era rico e podia repartir, não estava cabendo mais no celeiro dele, porque ele não repartia. Ele falou, vou destruir, vou construir um maior para caber mais. Deus falou, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você tem, você não vai poder levar para onde você vai. Você é escolhido de Deus, é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Os seus celeiros têm sido lotados da graça e da paz de Deus. E você ainda continua pedindo, porque acaba uma necessidade, vem outra necessidade. Cadê sua ação de graça? Cadê sua atitude de graça para você repartir? Mas eu ainda não alcancei minha graça, eu ainda estou triste. Eu ainda não consegui, eu ainda estou... Tira o olho do que ainda você não conseguiu, do que você ainda não conquistou. Pega o que você já tem, comece a enriquecer as pessoas. Comece a enriquecer a pessoa. Tem muito estoque de graça dentro de você, reparte. Se você não está conseguindo ver isso, restabeleça sua conexão com Deus. Se você ainda está olhando que na vida do outro tem tudo que você queria, mas você ainda não... Dá uma olhada na sua conexão com Deus. Você está querendo derrubar os seus celeiros, derrubar tudo que Deus já fez para você. Você já esqueceu tudo da onde que Deus te tirou. Você já esqueceu de todos os livramentos. Você está derrubando esses celeiros porque você quer encher mais. Existe uma missão, existe um propósito de você nesse mundo. Existe uma mensagem que é só você que carrega. O dia que você morrer, essa mensagem morre com você. Porque é só o seu jeitinho de falar, o seu jeito de sorrir, o seu jeito de colocar, o seu jeito sério, o seu jeito mais agressivo. Cada um tem um jeito especial de transmitir essa mensagem. E você vai levar tudo isso com você, não vai repartir. E vai continuar pobre. Sem abundância. Você pode ser salvo, você pode ir para o céu, tranquilo, que a sua salvação já está garantida. Mas foi alguém tão pobre, sendo tão rico em Deus, tão pobre, porque não repartiu. Sempre estava destruindo os seus celeiros, destruindo, sem reconhecer a bondade de Deus, querendo mais. Comece a compartilhar a sua fé, comece a repartir,
Porque essa mensagem, do jeito que você diz e você fala, ninguém pode fazer no seu lugar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, obrigada, porque o seu amor sobre nós é abundante. A tua graça é abundante, a tua paz é abundante. Nós estamos no mês de setembro, onde as pessoas precisam tanto receber um alívio nas suas dores. Perdoa, Pai, por todas as vezes que não olhamos os nossos celeiros cheios e estamos sempre buscando mais e mais, sem repartir o que nós já temos. Que em nome de Jesus, as pessoas que passarem por nós possam receber do que o Senhor tem nos enriquecido. Que nós possamos, Senhor, de todas as formas, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de falar, com os nossos gestos, com a nossa palavra, com o dinheiro que nós temos, tudo em nós, possamos perceber a dor do outro e compartilhar a nossa fé. Nos ajude, Pai, a fazer isso, porque o Senhor tem nos enriquecido tanto, o Senhor tem nos dado tanto. Nos ajude a repartir na mesma medida, na mesma proporção que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a distribuir, a repartir essas riquezas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma, seja liberto e seja curado agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque ela vai ficar salva aqui no Instagram. E mais tarde eu posto um pedacinho dela aqui no TikTok, mas completa mesmo, ela só estará aqui no Instagram. Obrigada, um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.